Fala, diretoria. Quer aprender a fazer um painel interativo para acerto de viagem com o motorista, onde o painel altera de acordo com a necessidade do seu fechamento da viagem, onde você pode filtrar o motorista, quais foram os abastecimentos, o período que ele abasteceu por número de requisição, o valor do abastecimento, todo o fechamento do abastecimento, desde o abastecimento, quantos km ele rodou, qual que era a média estimada do veículo, qual que foi a média que ele alcançou, o fechamento financeiro, né, quanto que ele gastou de frete, quanto que ele faturou, qual que foi o valor de comissão que ele recebeu, inclusive podendo ser filtrado por período. Quer aprender? Continua aqui até o final que vocês vão fazer. Então, para quem está acostumado a trabalhar com logística, sabe que uma das maiores necessidades da gente que trabalha com acerto de viagem, com performance de motorista, é uma série de situações que nós dependemos de informações que vêm da telemetria, que vêm do acerto financeiro, que vêm da performance do motorista, das entregas, do abastecimento. Então, e a gente precisa consolidar isso para fazer um fechamento mensal, que às vezes pode implicar, inclusive, no salário do motorista, na bonificação e tudo isso. Tá? Então hoje a gente vai fazer um levantamento mesmo da viagem do motorista, de tudo que ele produziu, de tudo que ele gastou. Nós vamos aprender hoje uma função nova que a gente não sabia do Power BI até então, uma função nova do Power BI, que são a união de várias tabelas, né? Então, como que nós vamos utilizar várias tabelas, várias planilhas, várias fontes de dados diferentes para montar um mesmo relatório, né? Porque acaba que o financeiro manda para a gente o que o motorista fez de entrega, nós vamos receber do posto de combustível, que é de um parceiro nosso, quanto que ele abasteceu durante o mês, quais são as requisições que ele recebeu, ele vai mandar isso via EDI ou via e-mail, algum tipo de relatório que ele recebe, que ele envia para a gente recebe um outro modelo de informação. Né? Nós temos um relatório que a gente extrai do nosso ERP. Então, vários tipos de fontes de dados diferentes, onde nós vamos unir tudo isso e montar um relatório de forma bem simples e bem tranquila. E acho que para quem trabalha com vários motoristas, isso aqui é de suma importância para esse controle. Então vamos lá. Então como nós vamos começar um outro painel, nós vamos obter dados. Então nós vamos obter dados inicialmente do Excel. Então a primeira coisa que nós vamos importar, a primeira fonte de dados vai ser motoristas. Então nessa situação seria uma planilha com cadastro de todos os motoristas extraído do meu ERP, por exemplo. Então, onde a gente tem a matrícula do motorista, que é o código dele, o nome do motorista, a data que ele foi cadastrado na empresa, a cidade onde ele mora, que é oriundo de outro cadastro, o endereço, o telefone, o CEP, CPF, RG, o CNH, a CNH, nascimento, a CNH, a data de vencimento da CNH, a categoria da CNH e o registro dele. Tá? Então nós vamos carregar esses dados. Pronto, todos os dados do motorista que nós precisávamos importar estão aqui. Então nós vamos renomear essa planilha, que é essa base de dados dele, nós vamos renomear para CAD motorista.
Nós vamos saber que é o cadastro do motorista. Obter dados, Excel, veículos. Carregar dados. Pronto. Os dados referentes ao veículo estão aqui. Mesma coisa, vamos renomear. Vamos renomear para CAD veículo. Então, o cadastro de nossos veículos do nosso ERP. Pronto. Agora nós também temos um tipo de informação que normalmente a gente recebe via, alguns falam EDI, outros EDI, ou é aquele bloco de notas com as informações que nós importamos e todas as informações necessárias estão lá. Então aqui todo o abastecimento, aqui é o EDI de abastecimento de maio de 2020. Nós vamos importar esses dados aqui. Obter dados, ele vai estar em arquivo de texto. EDI de abastecimento de maio de 2020. Então aqui, ó, todas as informações referentes ao abastecimento. Carregar dados. E a mesma coisa nós vamos fazer para o EDI de entrega. Aqui tem uma coluna que a gente olha que já vê que é lixo. Vamos transformar dados. Clica em cima da primeira coluna, da coluna vazia, em cima da outra coluna vazia, não tem nada, remover colunas. Certinho, fechar e aplicar. Então, ó, todos os dados que nós precisamos Então, onde nós estávamos trabalhando anteriormente? Com planilhas apenas do Excel e uma planilha só, agora nós estamos trabalhando com 4 bases de dados diferentes. Tá? Então, a partir desses 4, do cadastro de motorista, cadastro de veículo, pelo abastecimento e as entregas feitas, todas referentes ao período de maio de 2020, nós vamos montar agora nossos painéis. A primeira coisa que nós temos que fazer quando importamos várias tabelas, várias planilhas, nós precisamos encontrar qual que é o relacionamento entre elas. O que seria esse relacionamento entre as tabelas? Qual que é o campo, qual que é a informação que é semelhante entre elas? Então aqui, ó, nós temos o cadastro do motorista e o cadastro do veículo. Qual que é o campo dessa tabela que eu tenho igual nessa tabela do cadastro de veículo?
No cadastro, na planilha do motorista, nessa base de dados aqui do motorista, quais são as informações que nós temos? O CEP, a cidade, a categoria do motorista, a categoria da CNH do motorista, o número da CNH, o registro dele da CNH, o vencimento, o CPF, data de cadastro, endereço, o motorista, esse motorista aqui é o código do motorista, nascimento do motorista, o nome do motorista, o RG e o telefone. Nessa outra tabela, que é o cadastro do motorista, nessa outra tabela, que é o cadastro do veículo, as informações são o ano de fabricação, o chassi, a cidade, cor, data do cadastro, marca do veículo, média estimada, o motorista, ou seja, o código do motorista, a placa, Renavan e a NTT, a RNTC. Então aqui, ó, o que os dois aqui são iguais? O código do motorista com o código do motorista. Então eu clico em cima de um e arrasto em cima para o outro. E ele cria um relacionamento. Ele vai abrir essa janela de criar relacionamento. Então nós vamos criar um relacionamento entre essas duas tabelas. Quais são as colunas que são iguais? Quais são as informações que são iguais entre as duas tabelas? É o código do motorista aqui, ó. Motorista aqui, motorista aqui. Então aqui o que nós vamos criar? Uma relação, então aqui ativar este relacionamento. Então, ó, o nosso motorista está relacionado com o motorista do veículo. E agora essas outras duas tabelas aqui, ó, como que elas estão relacionadas? Aqui, ó, o EDI de entrega tem o mesmo campo motorista. Então nós vamos vincular com motorista. Ó, código do motorista, campo motorista. Ativar relacionamento. Feita a relação. Então, eu criei uma situação aqui de propósito para vocês entenderem que não necessariamente os campos precisam ter o mesmo nome. Nesse caso aqui, ó, no EDI de abastecimento, se vocês olharem aqui, ó, a placa do veículo, nesse EDI aqui, nessa base de dados aqui, chama veículo. Ou seja, aqui, ó, o campo veículo aqui é o mesmo que placa no nosso cadastro de veículos. Ó, então, ó, GWT 4095. GWT 4095 representa o campo placa. Aqui não precisam necessariamente serem o mesmo nome, ele precisa ter o mesmo tipo de informação. Então, no campo veículo aqui, eu tenho informação da placa do veículo. Então, onde eu vou fazer a associação, onde eu vou fazer o link entre essas duas tabelas. Então, é o campo veículo, ele se relaciona com o campo placa. Pronto, então a relação entre todas as tabelas já estão feitas. Então agora a gente já pode começar a montar um painel onde nós vamos fazer essa análise dos motoristas. Então nessas análises de motorista, a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos criar um filtro com todos os motoristas. Então com nome de motorista. Então esses aqui são todos os motoristas que nós temos. Aumentar o tamanho para ficar melhor a visualização do filtro.
Então, a primeira visualização que nós vamos criar, o motorista de vocês vai sentar para fazer o acerto de viagem, para fazer aquela conferência da viagem dele. Tá? Então, vamos criar aqui um título. Acerto de viagem. Acerto de viagem. Então, a primeira visualização que nós vamos criar vai ser um cartão de linha múltipla, para a gente referenciar os dados do abastecimento. Nós vamos pegar os dados do abastecimento, quanto que ele abasteceu, em litros, qual que foi o valor que ele gastou no abastecimento, quantos quilômetros que ele rodou com esse abastecimento. Vamos melhorar essa visualização aqui, ó. Quilômetros aqui, vamos colocar divisão por 1000, duas casas decimais, o valor de abastecimento também vamos separar com milhar, duas casas decimais também, informar que é valor monetário, que é moeda, duas casas decimais, e quantidade abastecida, nós também vamos os rótulos de dados, nós vamos colocar deixar 12 mesmo. E os valores que pra gente é mais importante. Então, o Odair dos Santos, ele abasteceu 3.945 litros, gastou R$ 13.768,05 e ele rodou 8.571 km. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Vamos copiar esse mesmo cartão. Agora aqui nós vamos informar o que ele teve de despesa para fazer essas entregas. Qual foi a despesa que ele teve durante as entregas dele, né? Então, lá no EDI de entrega, ó, vou até aumentar aqui, ó. No EDI de entrega, nós temos aqui o valor que ele gastou com chapa. Então, nós vamos colocar aqui. Então, com chapa, que é uma informação monetária,
Vou colocar 2 casas decimais. E vamos mudar aqui para um vermelho. Vale chapa. E um vermelho mais escuro. Barrinha também vamos mudar aqui, colocar vermelho também. Então nós temos as informações referentes ao abastecimento e ao KM rodado. Temos informação que foi gasto com chapa guia. Vamos fazer a mesma coisa agora, Ctrl C, Ctrl V, que a gente ganha tempo fazendo isso. Então, outra informação que nós vamos colocar aqui agora é referente ao faturamento desse motorista. Então, o que ele foi que faturou de frete. Ó. O que ele recebeu de frete. Vamos formatar aqui. Vou colocar aqui em azul mais claro. E ó, ficou uma visualização bacana. Uma coisa que é muito importante, que eu sempre passei nas empresas onde eu trabalhei, na empresa que eu tenho, é a questão de conferência de documentos. Conferência de nota fiscal, conferência de despesa, tudo isso. E a gente tem condição de fazer isso. Tá? Hoje nós vamos começar fazendo uma conferência de requisições, vários modelos de conferência. Hoje nós vamos começar por um mais simples e aos poucos nós vamos desenvolvendo outros modelos mais elaborados. Tá? Então nós vamos fazer aqui no cantinho, aqui, na mesma tela, uma conferência de requisições. Vamos pegar uma tabela. O que nós vamos informar nessas requisições aqui? As requisições referentes ao abastecimento. Então, normalmente, como que nós controlamos essas requisições? A data daquela requisição, o número ou código ou a liberação daquela requisição e o valor. Então, nós vamos pegar o número da requisição, renomear aqui, para ficar melhor de visualizar. Requisição. Número de requisição, só que nós vamos colocar não resumir. Eu quero saber todas as requisições que o Odair dos Santos teve naquele mês, naquele período, que nesse caso aqui vai ser data do abastecimento. Então aqui, ó, primeira vez que nós estamos usando a função, usando o campo de data. Então, quando nós selecionamos o campo data, ele traz uma série de informações. Qual que é o ano
o trimestre, então maio está no segundo trimestre do ano, o mês é maio e o dia que foi feito. Tá, então o que a gente vai querer ver aqui só o ano. A gente sabe que é 2020, não vamos nem colocar não. O trimestre não precisa, então só o dia e o mês. Tá, então aqui ó, mês de maio, dia 1º. Tá, aqui é só a primeira. Vamos trocar aqui que fica melhor a visualização. Maio, dia 1º, o número da requisição e vamos colocar aqui o valor do abastecimento. Então aqui ele chega com um borderozinho das requisições ou via celular, aí cada empresa tem uma forma de controlar. Então aqui ó, a requisição número 1010, no dia 1º de maio, ele abasteceu R$ 603,77. No dia 3 de maio, na requisição 1025, ele abasteceu R$ 429,27. No dia 5 de maio, a requisição 1040, ele abasteceu R$ 450,21. No final, R$ 13.768,65. Ó, valor total do abastecimento. Então bateu certinho o abastecimento, o total com o que tem lá. E aqui nós podemos fazer uma seleção aqui, ó. Então aqui, ó, no dia 20 de maio, a requisição 1145, no valor de R$ 673,57, ele abasteceu 193 litros. Tá, com R$ 673,57. E o quilômetro de abastecimento dele, o km de abastecimento, 427 km de abastecimento. Então, vou trocando. As informações de cada motorista vão se alterando. Então, agora, nós vamos começar a fazer alguns cálculos aqui para trazer melhores informações para a gente poder gerenciar isso aqui. Mais uma forma aqui para a gente organizar, ficar uma disposição dos nossos dados aqui mais fácil, melhor da gente trabalhar com isso. Tá? Com esses dados aqui, ó, pode ver que estão tudo ordenadinho aqui. E a gente começar a colocar muita medida. Então a gente cria uma medida para cadastro de motorista, depois a gente cria outra medida para cadastro de veículo. E aí a gente precisa chamar essas medidas aqui nas funções que nós estamos desenvolvendo. E aí acaba que vai ficando uma série de medidas tudo espalhado. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma tabela, né, um banco de dados aqui só de medidas. Então como que a gente faz isso? Aqui em modelagem nós vamos criar uma nova tabela. Nessa tabela aqui, a gente não precisa criar nada. Por enquanto, essa coluna aqui a gente vai deixar. Ela é um lixo, mas depois nós vamos ocultar essa informação. Tá? Mas por enquanto, nós vamos deixar ela aqui. E nós vamos começar a criar as medidas para a gente gerenciar esse acerto de viagem. Então, a primeira coisa aqui que eu acho interessante a gente fazer, né, na forma que nós estávamos fazendo aqui, então se nós temos as informações todas dos abastecimentos, então vamos ver se esse motorista atingiu as médias, né? Então lá no cadastro do veículo tem a média estimada que esse veículo tem que dar.
Normalmente as empresas cobram essa média e pagam a bonificação do motorista que deu média, né? Se não deu, ele perde aquela bonificação. Então vamos criar essa regra da média. Então, nova medida, média, nós vamos criar essa medida, média, média, km por litro. Então, como que é essa média como que a gente encontra a média de quilômetro rodado? Então, é uma soma do abastecimento, né, de todos os kms, né, todo o somatório total de km rodado, né, então é o km de abastecimento, então nós vamos pegar o km de abastecimento, fecha parênteses, dividido pela soma da quantidade de abastecimento por litro. É a quantidade de abastecimento por litro. Então, para a gente manter a mesma formatação que nós já estamos trabalhando aqui, copiar e colar. Nós vamos trabalhar com o cadastro do veículo, a média estimada, que está no cadastro do veículo, e a média que ele alcançou. Então, a média estimada era 1,5 e ele fez 2,39. José Renildo, a média era 2 e ele fez 2,16. 2,57. 2,20, o Geraldo Wilson, e a média dele deu 2,17. Então aqui já ficou bastante intuitivo, bastante fácil de visualizar. E a gente ainda pode melhorar ainda essa visualização. Vamos pegar um card, colocar a placa do veículo. Rótulo de dados não precisa, vamos deixar só assim, ó, fica bonitão, fácil de ver. Vou fazer aqui também. Ao invés de pôr a placa, opa, Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui, ao invés de ser
a marca, nós vamos colocar o ano de fabricação. Então, ó, ainda nós vamos colocar aqui uma informação se a média dele foi alcançada ou não. Então vamos aprender mais uma. Nós vamos fazer vamos só forçar aqui a gente achar uma medida de média. Média que ele precisa, que seria esse mesmo valor que ele tem aqui de média estimada, nós vamos criar vamos só forçar uma medida para a gente utilizar essa informação. Nós vamos colocar aqui média estimada, que vai ser a mediana, né, que é o cálculo médio da média estimada. Né? Então, isso aqui a gente está só forçando a gente achar ter esse valor. Vamos criar uma outra medida. Que vai se chamar meta média, sim ou não. Então nós vamos criar uma condição. Se alcançar a média, ele vai informar. Se não alcançar, ele vai falar que não. Então existe uma condição que é a mesma do Excel, da linguagem de programação, que é o if. If é se. Né? Então ele vai verificar aquela condição, se ela for verdadeira, ela vai executar uma coisa. Se for falsa, ela executa outro valor. Então se a média de km que a gente achou, então se a média rodada for maior ou igual a essa medida que nós criamos agora, média estimada, ele vai escrever média alcançada. Se ele não conseguir, ele vai aparecer escrito média. Não, vou pôr diferente. Não. Opa, vamos pôr aqui. Não atingiu a média. Isso funcionou? Opa. Média, meta média, sim ou não? Ó. Diminui um pouco. E um acerto de viagem fica muito fácil de ser controlado. Os que atingiram média, o que não atingiu.
E aqui ainda para facilitar, a gente ainda pode melhorar mais. Ó, criar uma outra medida. Essa medida vai se chamar comissão motorista. Então, essa comissão de motorista, cada empresa trabalha de uma forma, né, com salário fixo mais comissão, ou trabalha só com comissão. Então, cada um tem um critério. Então, vou deixar aqui de uma forma que fica variável. Você consegue calcular a comissão do motorista referente à quantidade de entrega que ele fez, por exemplo. Então a gente vai fazer uma soma, valor do frete, então ele vai receber em cima do valor do frete uma comissão de, igual pago lá, 14%, multiplicado por 0,14. Se ele alcançar a média, ele recebe 14% do valor do frete. Vamos pegar mais um desse aqui. Ctrl V. Comissão do motorista. Então, o motorista aqui recebeu um salário de R$ 10.394. Então, o motorista recebeu uma comissão de R$ 10.394,44. Esse recebeu 10.952. Então, todas as informações do acerto de motorista, de cada motorista, estão aqui agora. Agora o que a gente pode fazer é deixar essa visualização do painel mais bonitinho. Então, eu não estou trabalhando na parte do visual, só uma forma de vocês visualizarem melhor o painel. Então, não estou tratando nada de visual, estou tratando só como fazer a apresentação do painel, tá? Então, agora a gente tem a incumbência de deixar esse painel com um visual mais bonito, né?